Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos começar então com nossa disciplina falando sobre o custeio por absorção. Tá? Esse é um dos tópicos da nossa ementa. Ele é bem simples, tá? Não sei se vocês já chegaram a ter isso aí com outro professor, mas não tem muita dificuldade não. O custeio por absorção, na verdade, ele vem separar, né, de forma sistemática, o que é custo do que é despesa, tá? Então, de forma básica, custeio por absorção é isso. Eu coloquei aqui também algumas destinações, alguns conceitos de custos, né? Alguns custos diretos, indiretos, que vocês me relataram ter alguma dificuldade. E a gente vai abordar na aula de hoje também, tá bom? Então, vamos falar hoje sobre custeio por absorção. Custeio por absorção, ele também é denominado de custeio integral, tá? Ele é um método de gestão de custo, tá? Muito utilizado nas indústrias, por sinal, né? Nesse contexto de custeio por absorção, todo e qualquer custo de produção, seja ele fixo ou variável, direto ou indireto, ele vai ser incluído no cálculo para apuração de custo de um só produto ou de vários produtos, caso a empresa, caso a indústria produza mais de um produto, que é o cenário que nós temos geralmente. O custeio por absorção ele é o único método aceito pela legislação brasileira para fins contábeis de apuração de custo, tá? No entanto, para facilitar a gestão, porque vocês vão ver mais lá na frente, ele não separa muito bem o que é custo direto, o que é custo indireto, né? Ele faz apenas essa separação no que se refere a custo e despesa, tá? Então, algumas empresas, algumas indústrias acabam utilizando aí o que a gente denomina de centros de custo, né? Que possibilita essa segregação entre produtos, entre custos de produtos. Então, fica um pouco mais fácil, tá? O custeio por absorção ele teve sua origem lá na Alemanha, mais ou menos lá por volta de 1920, tá? E ele é conhecido como RKW. Então, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem pesquisar aí também o método de custeio RKW, que vai ser a mesma coisa do custeio por absorção, tá bom? Na prática, então, o custeio por absorção ele é aquele que inclui o cálculo de todos os custos, sejam eles diretos ou indiretos, fixos ou variáveis, independentemente de serem custos estruturais ou operacionais, né? Então, fixos, variáveis, diretos ou indiretos, como eu já havia falado. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que no custeio por absorção eu tenho que separar o que é custo do que é despesa, tá? Independentemente de serem custos diretos ou indiretos, fixos ou variáveis, tá bom? Aqui eu coloquei algumas vantagens do custeio por absorção, tá? Primeira vantagem, ele é fácil, né, de ser trabalhado, por isso as empresas adotam ele, na verdade, porque você só tem que separar o que é custo do que é despesa, então ele se torna bem mais fácil, né. Ele está de acordo com os princípios contábeis e também com a legislação do imposto de renda, né, com a legislação vigente brasileira. Então, só aí já é um ponto extremamente positivo. Ele engloba todos os custos da gestão, sendo fixos ou variáveis, diretos ou indiretos, como eu já falei para vocês, né? Então, além do custo de mão de obra, matéria-prima, ferramentas, né? Entre outros, as despesas também são consideradas, né? Mas elas são consideradas no final da apuração, como eu vou mostrar para vocês nos nossos exemplos. Possibilita um planejamento a longo prazo por possuir informações completas sobre todos os itens, né? Completas, mas de forma generalista, né? Não é uma coisa segregativa, não é uma coisa separadinha, esmiuçadinha, né? Define com maior precisão o custo final do produto, pois engloba todos os custos, sejam eles diretos ou indiretos, variáveis ou fixos, né? Então,
Realmente proporciona aí uma melhor visualização do custo. É menos complexo e pode ser utilizado em alguma apresentação externa, né? A tomada de crédito, por exemplo, né? Então, o custeio por absorção ele é de fácil acesso. As indústrias geralmente já estão acostumadas com ele por ser uma forma de apurar os seus custos, demonstrar para o governo através de imposto de renda, declarações, etc. Esse método de apropriação de custo, né? Ele possibilita uma melhor projeção no sentido da verificação real do custo, pois ele engloba todos os tipos de custo, como eu já falei para vocês. Então, essas são as vantagens aí que a gente encontra dentro do custeio por absorção, tá bom? As desvantagens do custeio por absorção: a dificuldade por elaborar um preço de venda competitivo quando a gente tem um mix de produto muito grande. Afinal, o custeio por absorção ele se dá de forma meio generalista. Então, para mim montar aí um preço competitivo, saber se eu posso dar um desconto a mais em tal produto, ele dificulta um pouco essa identificação, tá? Isso porque não existe clareza sobre a margem de contribuição, que também é um conceito que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? De cada produto comercializado. Já vou adiantando que a margem de contribuição, ela vamos dizer assim, quanto aquele produto contribui, né, para o desenvolvimento da atividade operacional da empresa. Então, a margem de contribuição seria mais ou menos isso, mas a gente ainda vai se aprofundar um pouco mais nisso nas aulas futuras, tá bom? Não considera os momentos de parada da empresa, então tem empresas que têm períodos sazonais, né? E o custeio por absorção ele não leva em consideração isso, né? Independentemente de a empresa estar aberta ou estar parada, fixos ou variáveis, o custeio por absorção vai apropriar todos os custos. Então, ele não leva em consideração essa sazonalidade. Utiliza-se, na maioria das vezes, de arbitrariedade ao considerar o rateio entre os produtos. Muitas vezes, essa decisão é injusta, né? Então, a gente vai observar no custeio por absorção, quando a gente tem aí vários produtos sendo produzidos, o critério que a gente utiliza para rateios em termos de custos indiretos, né, são propriamente esse rateio, né? Então, muitas vezes, um produto acaba levando maior propriedade de custo do que deveria. E essa é uma decisão injusta e, digamos assim, até arbitrária, por quê? Eu poderia, por exemplo, estar vendendo um produto mais barato do que eu estou vendendo hoje, porque o custo dele, efetivamente, se eu for fazer só ele de forma separada, é menor, mas como eu faço custeio por absorção, eu tenho que fazer esse rateio nos meus produtos produzidos, né? Então, acaba por dificultar um pouco essa questão de segregar de forma corretinha custos em cada produto na ponta do lápis, vamos dizer assim. Então, o custeio de absorção ele não auxilia nesse sentido, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês alguns conceitos de custos e despesas, só para relembrar mesmo, acredito que o outro professor tenha dado isso para vocês, mas só para a gente poder relembrar, tá bom? Então, custo é tudo aquilo que é gasto pela empresa com o produto para chegar a um produto final, né? E está ligado diretamente à aquisição, no caso de comércio, ou à produção dessa mercadoria, no caso da indústria, né? Então, eu coloquei como exemplo, matéria-prima ou mão de obra. Então, o custo é tudo que está ligado diretamente à produção ou aquisição da mercadoria ou do produto final. Custos fixos são os gastos que não vão variar independentemente do volume produzido ou vendido, né? Então, independente de eu produzir 100, 200, 500, 600, o meu custo fixo vai ser sempre aquele, tá? Exemplo, água, mão de obra, por exemplo, do escritório, né? Então, aluguel, né? Então, independentemente de eu produzir 10 produtos, 50 produtos, 20 produtos, meu aluguel todo mês vai ser o mesmo.
tá? Então, esse é um exemplo de custo fixo. Custo variável. O custo variável, pessoal, ele vai flutuar, vamos dizer assim, de acordo com a minha produção ou com a minha venda, se for um comércio, tá? Então, o custo variável é um número que, por sua vez, varia em função do volume produzido ou vendido, né? Então, exemplo é energia da fábrica, né? Nós temos aí, em torno da mão de obra, horas extras, né? Que podem ser consideradas custos variáveis, tá? Então, o custo variável basicamente é aquele que flutua, que se modifica dentro de um período de acordo com as modificações de produção ou de venda. Nós temos também as despesas, né? A definição de despesas engloba todos os gastos relativos à administração da empresa de forma básica, tá? Como as áreas comercial, de marketing, desenvolvimento de produtos, área financeira, né? Ou seja, eles são aqueles desembolsos, aquelas saídas de caixas necessárias para manter a atividade operacional, né? Necessárias para manter a atividade funcionando. Porém, não tem a ver e nem contribuem diretamente com a geração de novos itens para comercialização, para serem comercializados, né? Então, são aquelas despesas inerentes ao processo de venda, ao processo produtivo, né? São aquelas atividades correlatas, né? Que andam juntas com a atividade produtiva. Porém, que não geram efetivamente produtos para serem vendidos, né? Ou não geram vendas diretamente, né? Então, essas são as características das despesas. Então, a gente viu aqui custo fixo, custo variável e despesa. Aqui eu coloquei um esqueminha para vocês com relação aos custos diretos e indiretos. Eu achei na internet, achei bem interessante, tá? Então, os custos diretos. Eles podem ser identificados com o departamento, centro de custo ou produto, podendo ser apropriado diretamente a esses produtos. Então, custo direto é aquele que eu posso imputar diretamente a um produto. Posso caracterizar ele, eu posso jogar ele diretamente para um produto. Nós temos como exemplo material direto e mão de obra direta. Tá? A mão de obra direta é o salário pago para o operário lá, para aquela pessoa que fica na fábrica produzindo lá os produtos, tá? Cujo tempo pode ser identificado com a unidade as unidades produzidas, né? Ou então as horas trabalhadas. Tem indústria que trabalha por hora, tem indústria que trabalha por unidade produzida, aí varia de acordo com o que for combinado com essa pessoa esse operário que trabalha lá na fábrica, tá? E o material direto é todo aquele material efetivamente aplicado para produzir aquele produto, né, na unidade lá da fábrica. Exemplo, a embalagem do produto, né? Então, é mais direcionado, quando a gente fala de custo direto, a gente fala de custos que estão interrelacionados com a fabricação, tá? Os custos indiretos, eles já são de difícil identificação, não podem ser identificados com itens específicos de custos ou com produto, né? São classificados como gastos indiretos, né? E devem ser apropriados segundo o critério determinado lá pela empresa, que pode ser rateio, pode ser proporcionalidade, enfim, né? Dividir o total pelo número de unidades produzidas, independente do produto. Então, os custos indiretos, eles podem ser apropriados aí de acordo com o que a empresa achar melhor, tá? Os custos indiretos de produção, eles estão relacionados com a produção e que não podem ser economicamente separados entre as unidades que são produzidas, né? Então, ele tem a ver com a produção, mas ele não pode ser separado tão facilmente de acordo com as unidades produzidas, né? Então, nós temos aqui como exemplo salário dos gerentes, a própria depreciação das máquinas, né? Então, a gente não pode atribuir de forma individual, não, para produzir um produto a depreciação da minha máquina é de X, então eu vou botar em cada produto esse valorzinho de depreciação. Então, é muito difícil identificar isso, né?
Então, os custos indiretos, geralmente, eles são feitos através de um critério de rateio que a empresa determina, tá bom? Então, a gente viu aí o que são custos, custos diretos, custos indiretos, custos fixos, custos variáveis e o que são gastos. E o que é mão de obra direta, o que é material direto e os custos indiretos de produção, tá bom? Então, esses conceitos aí que vocês me pediram lá na reunião que a gente teve, estão todos aí no nosso material, espero que vocês tenham pegado. Aqui eu trouxe para vocês entenderem o custeio por absorção, né? Um exemplo prático para a gente entender. Então, suponhamos que esses aqui sejam os gastos, deixa eu pegar aqui a minha canetinha ou meu marca-texto, para mim poder riscar, que eu adoro riscar. Então, nós temos aqui os gastos de um período X, vamos dizer que seja do mês de abril da empresa X, tá? Então, nesses meses eu tive 80 mil de comissão de venda de vendedores, 120 mil de salários da fábrica, 350 de matéria-prima consumida, 90 mil de salários, 60 mil de depreciação de fábrica, 10 mil de seguro de fábrica, 50 mil de despesas financeiras, 40 mil de honorários da diretoria, queria que fosse honorários contábeis, 15 mil de materiais diversos da fábrica, energia elétrica da fábrica 85 mil, manutenção da fábrica 70 mil, despesas de entrega 45 mil, correios 5 mil, material de consumo do escritório 5 mil. Então, nesse mês, eu tive lá um gasto total entre custos e despesas, tá, pessoal? No valor de 1.025.000, tá? Então, o primeiro passo que eu preciso para mim montar o meu custeio por absorção é separar custo de despesa, tá? Então, essa é a primeira tarefa que a gente precisa fazer, separar custos de despesas, tá? Aqui eu separei para vocês os custos diretos de produção, tá? Então, nós temos o salário do pessoal da fábrica, que é um custo direto de produção, que é 120 mil. A matéria-prima que foi consumida, 350 mil. E a depreciação da fábrica, 60 mil reais, ok? Então, aqui são os custos de produção. Depois, nós temos os custos, vamos dizer assim, indiretos. Nós temos o seguro da fábrica, materiais diversos da fábrica, energia elétrica da fábrica e manutenção da fábrica. Totalizando aqui o custo dos meus produtos em 710 mil. Então, eu vou somar. Aqui, vamos voltar. Não volta. Vou somar salário, que é 120, se eu não me engano. Vou somar matéria-prima. Vou somar depreciação, seguro da fábrica, material diversos da fábrica, energia elétrica da fábrica e manutenção da fábrica. E todos os meus custos, indiretos e diretos, serão de 710 mil reais. Então, separei aqui os meus custos. O restante, pessoal, serão todas despesas. Aí, eu separei por administrativas e despesas de venda, tá? Então, deixa eu colocar aqui em outra cor. Então, nós temos de despesa administrativa, salários do administrativo, honorários da diretoria, correios, telefone, material de consumo do escritório. Então, as minhas despesas administrativas, elas totalizam 140 mil reais. Depois, eu tive despesas de vendas, comissão dos vendedores, 80 mil reais e despesas de entrega, 45 mil reais, totalizando aí 125 mil reais. E nós temos também, não esqueçam, as despesas financeiras lá de 50 mil reais. Então, a primeira coisa que eu fiz foi separar custos indiretos e diretos e despesas, tá bom? É a primeira coisa que a gente vai fazer quando eu passar aí as atividades do custeio por absorção.
As despesas que não entraram no custo da produção, as quais totalizaram lá 315, se eu somar todas as despesas que eu elenquei no slide anterior, vai dar 315 mil, tá bom, pessoal? Vão ser descarregadas diretamente no resultado do período, na nossa DRE, tá? Vou mostrar para vocês como é que fica. Sem serem alocadas aos produtos. Então, as despesas estão fora dessa apropriação de custo dos produtos, tá? Por isso que eu preciso separar o que é custo do que é despesa. Assim, nós teremos custeio por absorção. Nós temos os custos totais de produção, que dá 710 mil, conforme eu já havia falado para vocês no slide anterior. As despesas totais, 315 mil. E a soma dos dois, eu tenho os gastos totais, 1.025.000 reais, ok? Agora eu coloquei um exemplo de como é que eu vou fazer a minha DRE aí, como é que eu vou fazer, montar o quanto que eu ganhei, o quanto que me sobrou, tá? A nossa DREzinha simples, tá? Lógico que, contabilmente falando, a DRE ela tem uma segregação muito maior, tá? Mas, como a gente tá vendo custeio por absorção, eu peguei uma bem simples, só para vocês poderem entender o conceito do custeio por absorção, tá bom? Então, aqui eu coloquei outro exemplo. Digamos que essa mesma empresa X aí que eu venho falando para vocês, ela produziu 100 mil sapatos do tipo A. Ela só faz os sapatos do tipo A. Teremos como custo unitário, então eu peguei lá o meu custo total de produção, que é de 710 mil, e dividi por 100 mil, que foi a quantidade de sapatos que ela produziu, beleza? Então, pego 710 e divido por 100 mil, 710 mil. Eu tenho, então, o meu custo unitário do produto A em R$ 7,10, tá? Então, o custo, só custo do meu produto A é de R$ 7,10 por unidade produzida, tá bom? Suponhamos que houve, então, uma venda total do estoque, ou seja, eu vendi essas 100 mil unidades produzidas a R$ 25,00 cada. A apuração, então, a apropriação entre custos e despesas se daria da seguinte forma. Lembrando que eu vendi cada uma dos meus 100 mil sapatos por R$ 25,00 e eles me custaram R$ 7,10, tá bom? Então, ela vai ficar dessa forma, pessoal. Aqui a minha DRE é simplificada. Então, eu peguei as vendas, foi 100 mil sapatos que eu produzi, e multipliquei por R$ 25,00, que é efetivamente o meu preço de venda do meu sapato. Então, eu vou ter de receita, aqui, ó, deixa eu botar até outra corzinha. De receita, eu vou ter aqui R$ 2.500.000 reais, ok? O meu custo do produto vendido, que é aquele custo que eu apropriei lá, que é de 7,10 por unidade, é de R$ 710.000 reais, ok? Aí vocês podem tanto repetir o valor, quanto a gente poderia fazer uma conta aqui. Ver se eu consigo riscar aqui, que seria 7,10 vezes 100 mil, que foi as unidades que eu produzi. Mas vocês façam aí que a letra da professora tá só pela misericórdia de Deus. Minha letra ao vivo não é assim não, viu, gente? Então, meu lucro bruto, que seria a minha receita menos o meu custo de produto vendido, tá? De R$ 1.790.000 reais. Então, eu peguei tudo que eu ganhei e diminuí tudo que eu tive de custo, seja ele direto ou indireto, para produzir. Aí, depois disso, pessoal, é que eu vou deduzir as minhas despesas. Lembrando que até esse momento que eu montei, eu não falei em nenhum momento de despesa, né?
que a minha despesa eu simplesmente lá no primeiro passo separei ela do meu custo. Agora eu vou considerar então as minhas despesas, tá? Que lá no nosso exemplo era de 315, então aqui no nosso segundo exemplo eu mantive. Então tá aqui, pessoal, as minhas despesas de 315 mil reais, que eu vou deduzir do meu lucro bruto, tá? Então, o meu lucro operacional aqui, sem deduzir impostos, sem deduzir nada, meu lucro operacional seria de R$ 1.475.000 reais. Viu como é fácil custeio por absorção? Então, basicamente, você tem que separar o custo da despesa e aí fazer a sua apuração, tá bom? Bem fácil. Agora nós vamos para o custeio de absorção com mais de um produto produzido, tá? Então, que é o cenário mais real, né? O cenário mais realístico. É difícil uma fábrica vai produzir um único produto. Então, aqui eu trouxe outro exemplo para vocês. Digamos que essa empresa, então, ela elabore 3 produtos diferentes. Um produto A, um produto B e um produto C. O passo seguinte é o de se distribuir os custos da produção para esses 3 produtos. Afinal de contas, a fábrica produz esses 3 produtos, então os custos devem ser distribuídos entre eles, tá? Suponhamos ainda que nessa empresa, além da matéria-prima, sejam também custos diretos, parte da mão de obra e parte da energia. O problema agora é saber quanto da matéria-prima total utilizada desses 350 mil, né? E quanto da mão de obra também foi aplicada em A, em B e em C. Para o consumo da matéria-prima, geralmente as empresas elas têm lá no seu almoxarifado a retirada desses materiais, X para produto A, X para produto B e X para produto C. Então, geralmente as indústrias elas têm essa segregação em termos de matéria-prima, até porque as matérias-primas podem ser diferentes, né? Então, muito possivelmente a empresa consiga identificar e segregar a quantidade de matéria-prima que foi utilizada entre cada produto, tá? Então, aqui suponhamos que dentro da matéria-prima, que era de 350 mil, a gente fez a seguinte proporcionalização com relação à utilização da matéria-prima, tá? Então, eu tenho 75 mil que foi utilizado de matéria-prima para o produto A, 135 mil de matéria-prima que foi utilizada para o produto B e 140 mil de matéria-prima que foi utilizada para o produto C. Então, total, nós temos aí 350 mil de matéria-prima, igual aos nossos exemplos anteriores, tá bom? Vamos para o próximo. A apropriação dos custos diretos, né? Para a mão de obra, a situação é um pouco mais complexa, né? Já que é necessário verificar do total de 120 mil, quanto diz respeito à mão de obra direta e quanto é a parte pertencente à mão de obra indireta. A empresa pode conhecer bem esses detalhes. Mantém um comportamento, ou seja, uma verificação de quais foram os operários que trabalharam em cada produto, no mês e por quanto tempo. Nesse exemplo, pessoal, o que eu fiz? A gente pode utilizar também esse critério caso a empresa não conheça, não tenha esse controle de utilização em que cada funcionário trabalhou em cada X produto. Eu peguei a mesma proporcionalização lá da matéria-prima e apliquei sobre esses 120 mil reais, tá? Então, o produto C ficou com 48 mil, produto B 46.284 e o produto A 25.716, totalizando os 120 mil, tá? Eu considerei os 120 mil todos como mão de obra direta, como custo direto. No próximo slide eu trago para vocês o percentual que eu utilizei como rateio de cada um, tá? Eu utilizei a mesma proporção dos rateios para mão de obra e também para os custos indiretos, tá? Então, aqui
totalizou nesse exemplo 240 mil de custos indiretos. Lembrando que o custeio por absorção você tem que separar todos os custos e separar as despesas, tá? Então, esse foi o percentual que eu utilizei também dentro do rateio lá da mão de obra do slide anterior, tá? Vocês podem calcular aí que vai dar certinho. E aqui, perante os 240 mil da mão de obra indireta, né? A alocação, a proporção em termos do que foi utilizado de matéria-prima para o produto A, o produto B e o produto C. Tá? Geralmente, como os custos indiretos são difíceis de serem alocados em cada produto, as empresas fazem esse rateio, tá? Então, aqui eu utilizei o percentual de 21,43% para o produto A, ficando a cargo do produto A 51.432 dos custos indiretos. No produto B, o percentual é de 38,57%. Ficou a cargo do produto B 92.568 de custos indiretos. E o produto C, 40%, que é o que utiliza mais matéria-prima, mais mão de obra e, consequentemente, no rateio, mais custos indiretos, tá? R$96 mil, tá? Somando os três, totaliza os R$120 mil, tá bom? Aqui foi um esqueminha que eu coloquei para vocês que é bem interessante com relação ao custeio por absorção, tá? Então, eu tenho os custos, separo em diretos e indiretos, os custos indiretos eu rateio, os custos diretos, muito possivelmente, eu já tenho separado por produto, eu aproprio eles aqui em cada produto, lanço esses produtos lá no meu estoque, cada um com sua apuração de custo própria. Quando eu vendo, eu apuro o custo vendido, jogo ele no resultado. A despesa ela vem separada desse processo de custeio por absorção, ela vem lá no final da apuração do meu resultado. E as vendas também são utilizadas na apuração do meu resultado. Então, é um esqueminha para vocês se lembrarem de como fazer, de como calcular o custeio por absorção. Bem facinho para lembrar. Então, aqui, pessoal, nós temos, dentro daqueles 3 últimos slides que eu expliquei para vocês, em termos de matéria-prima, mão de obra e custos indiretos, a apropriação do total dos custos por produto, tá? Então, conforme a gente colocou lá na matéria-prima, eu tenho aqui um total de custos gerais, sejam eles diretos ou indiretos, do produto A, totalizando 152.148. Aqui tá matéria-prima, mão de obra e custos indiretos, tá bom? No produto B, 273.852, também de matéria-prima, mão de obra e custo indireto. E o produto C, que é o mais caro aí, R$284 mil, tá bom? Agora nós vamos então para nossa DREzinha, tá? Para a gente saber quanto que a gente lucrou aí dentro dessa apropriação de custos através do custeio por absorção. Então, aqui eu coloquei uma venda desses produtos para que a gente consiga fazer essa apuração, tá? Então, digamos que foram vendidas 15 mil unidades do produto A um preço de R$30 cada, 8 mil unidades do produto B ao preço de R$15,50 cada e 6 mil unidades do produto C a um preço de R$19 cada. Foram produzidas 50 mil unidades de cada produto. Então, 50 mil unidades do A, 50 mil unidades do B, 50 mil unidades do C, beleza? Monte a DRE pelo método de absorção. Vamos ver como é que vai ficar. Então, eu tenho aqui o custo por unidade, tá, pessoal? Como é que eu determinei o custo por unidade? Eu vou pegar o preço do produto, tá? O custo do meu produto, perdão, e dividir pela quantidade produzida, tá? Então, eu tenho do produto A R$3,04, do produto B R$5,47 e do produto C R$5,68. Então, através daquele rateio todo que eu fiz lá do custeio por absorção, eu tenho um custo total unitário por produto de A R$3,04, B R$5,47 e C R$5,68, beleza? Entendido. Agora vamos para o custo total das vendas.
que é o quê? É o meu custo do produto vendido, tá, pessoal? Meu CPV. Então, eu vou pegar o valor do meu custo unitário e multiplicar pela quantidade que eu vendi, tá? Então, eu tenho R$ 3,04, o produto A eu vendi 15 mil unidades, então, eu vou multiplicar R$ 3,04 por 15 mil unidades, totalizando 45.600. Então, esse é o meu custo das 15 mil unidades que eu vendi do produto A, beleza? Eu tenho lá no meu produto B, então eu vendi 8 mil unidades, peguei 5,47, que é o custo de uma unidade do produto B, e multipliquei por R$8.000. Então, o total do meu custo das 8 mil unidades que eu vendi do produto B, 43.760. Do meu produto C, minha unidade é 5,68, tá? E eu vendi 6 mil unidades. Então, eu tenho um total de 34.080 de custo da venda das 6 mil unidades do produto C, ok? Preço de venda dos meus produtos, R$ 30,00 produto A, R$ 15,50 produto B e R$ 19,00 produto C. Total, então, das minhas receitas, eu vou pegar o preço de venda e multiplicar pela quantidade que eu vendi. Então, letra A, R$ 30,00 é o meu preço de venda e multiplico por 15 mil unidades, que foi a quantidade que eu vendi. Minha receita do produto A, R$ 450 mil. Tá bom, né, pessoal? Ganhou bastante aí. Vamos ver na DRE. Na letra B, 15,50, que foi o meu preço de venda, e eu vou multiplicar por 8 mil unidades, que foi a quantidade que eu vendi. Então, minha receita, de venda do produto B total é de R$ 124 mil. Na letra C, R$19,00, que foi o meu custo unitário, meu preço de venda unitário, multiplico por 6 mil unidades, que foi a quantidade que eu vendi do produto C, totalizando aí R$ 114 mil de receita de venda do produto C, ok? Vamos para a nossa DRE agora. Nossa DRE simplificada, então, a gente tem o seguinte: as minhas vendas totais, que foi 450 mil do produto A, 124 mil do produto B e 114 mil do produto C, totalizam R$ 688 mil de receita de venda, ok? O meu custo do produto vendido, que é a soma daqueles custos que a gente fez, multiplicado pela unidade, pelas unidades, pela quantidade vendida. Então, eu tenho de custo de produto vendido 123.440. O meu lucro bruto é de 564.560. Digamos que as despesas são aquelas mesmas lá do nosso primeiro exemplo, tá, pessoal? Então, as minhas despesas giram em torno de R$ 315 mil. O meu lucro operacional, então, é de 249.560. Agora eu pergunto para vocês, dentro dessa DRE simplificada, qual é a primeira coisa que vocês notam? Bom, a primeira coisa que a gente vai notar é que as minhas despesas estão bem altas, né? Em comparação ao meu custo do produto vendido, elas estão mais que o dobro, né? Então, já é uma primeira medida em que o administrativo, em que o administrador, em que a gestão da empresa precisa observar. O que eu preciso diminuir das minhas despesas sem alterar a qualidade dos meus produtos, as características, para que eu possa ter um lucro operacional maior. Então, essa é uma dica que eu deixo para vocês no sentido da análise do custeio, seja ele por absorção ou por atividade, ou custeio direto, que é o próximo que a gente vai aprender na nossa próxima aula. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula gravada e fico à disposição de vocês lá no meu WhatsApp, no meu Skype, com relação a qualquer dúvida que venha surgir a respeito do custeio por absorção, tá ok? Um abraço e boa noite!